E, neste momento, então, chamamos para ministrar a palestra intitulada de Utilização da aveia granífera em arraçoamento animal, proferida, então, pelo Dr. Elir de Oliveira, pesquisador voluntário do IDR Paraná. Bom dia, boa tarde a todos. Eu fico muito grato pelo convite formulado pelo Rodrigo, pelo professor Marcos, em poder participar dessa live, dessa apresentação, no 40ª reunião brasileira de pesquisa de aveia. Para nós é importante e é muito oportuno também a discussão desse tema aí, da utilização da aveia na alimentação animal, no arraçoamento animal, né? Então, hoje uma preocupação muito grande entre o setor produtivo do agronegócio na cadeia da proteína animal com relação ao custo da alimentação de aves e suíno. Veja bem que nós tivemos um crescimento exorbitante do milho, da soja, né? Por consequência, o farelo de soja, o milho chegando aí à casa dos R$ 85,00 o saco, um crescimento de 61% nos últimos 12 meses, né, de fevereiro a fevereiro, né? O farelo de soja também, que é um componente importantíssimo, indo para 2.750, então houve um crescimento aí de 113% no valor do farelo de soja. Então, tudo isso é um complicador para o produtor de leite, para o produtor de carne, e também para o produtor de aves e suínos, né, que são os componentes básicos da alimentação. E o leite, ele sofre também, principalmente o leite, que é uma atividade característica no sul do Brasil, de pequenas e médias propriedades, produção a pasto com suplementação. Então, qualquer aumento no custo dos insumos, ele impacta diretamente a margem de lucro do produtor, às vezes trabalhando aí com um risco muito grande, né, de falta de chuva, geada, as condições naturais, que acaba, às vezes, comprometendo a rentabilidade do produtor, né? E vocês vejam bem que aqui nós mostramos aqui o leite, nos últimos 10 anos, 2011 a 2021, teve um acréscimo aí de 255, o milho 279 e a soja 355. Isso quer dizer o quê? Que houve aqui um aumento de 24 pontos no custo do valor do milho com relação ao leite pago ao produtor e 100 pontos percentuais com relação à soja comparado ao leite pago ao produtor. E vejam bem que o concentrado ele é o fator que mais afeta o custo de produção. Então, nós vemos aqui, por exemplo, o preço pago ao produtor, né? E o concentrado, ele distancia dos outros fatores de produção exatamente pelo seu alto custo. Então, esse é o tema que nós temos que discutir melhor, né? Da forma de diminuir o custo concentrado e melhorar a produção de alimentos energéticos e proteicos na propriedade. E quando nós falamos isso, nós falamos na conexão das cadeias produtivas, né, através da integração lavoura e pecuária. A produção de leite, de carne e a produção de aves e suínos, ela não pode estar desconectada de um sistema integrado. E a pecuária, ela tem a facilidade de integrar por propriedade, dentro da propriedade, fazer essa integração lavoura e pecuária. Tá? E a produção de leite a pasto é um dos caminhos. Só que quando nós falamos em produção de leite a pasto, produção de carne a pasto, nós queremos falar em produção a pasto com suplementação, que nem sempre as pastagens elas dão o suporte alimentício necessário para altas produtividades. Então, é necessário realmente a suplementação. E pastagem é cultura. Nós não podemos tratar a pastagem como algo extrativista, que você coloca apenas nas piores áreas da propriedade, onde não serve para lavoura, mas pastagem é cultura. Então, nós temos hoje um leque de opções como grama Tifton, né, Costicross, Estrela, entre os megatirso, né, que são os antigos pânicos,
temos o BRC Quênia, o Zuri, o Paredão e outros cultivares. Do grupo dos elefantes, o pioneiro, e mais outras formas de capim-anão, espécies, né, cultivares de capim-anão, e temos também as braquiárias, que nós podemos citar, o Malvuno e a BRS Biporã, que são entre as braquiárias que nós temos avaliado muito bem esses materiais. E por quê? Por que nós não podemos depender só da pastagem para a produção animal a pasto? Porque nós temos um verão com a boa produção de massa, né, das forrageiras tropicais, e quando nós chegamos no inverno, quando não para o crescimento devido a temperaturas abaixo de 16 graus, nós podemos ter sérios problemas de geada que compromete e estrangula todo o sistema de produção. Então, é importante nós termos alternativas e não depender só de forrageiras tropicais para a produção animal. O NRC de 2001, ele já fala a vacas em lactação com 14% a 18% de proteína, necessidade. O novilho de corte, 10% a 14% de proteína para ganho de até 1 quilo de peso vivo por dia, né? E, por outro lado, grandes estudiosos, nutricionistas, como o Minson, Van Sossen, diz, para atender somente as atividades dos micro-organismos ruminais, as forrageiras devem apresentar um mínimo de 6% a 8% de proteína. E nós temos isso nas forrageiras tropicais? Temos, sim, quando muito bem manejada, na época do verão. E quando chega o inverno, né, o período de déficit hídrico, nós temos uma queda brutante, tanto na produção de massa, quanto na qualidade proteica e digestibilidade dessas forrageiras. Então, é importante frisar, por exemplo, que nós temos aí uma estacionalidade da produção. Nós vemos aqui, no mês de junho a setembro, praticamente a lotação e a oferta de forragens aqui, que é consequência, a lotação é consequência, ela cai vertiginosamente a produção. Então, a lotação chega a ser menos de 1 UA por hectare, né? Um animal de 450 quilos por hectare. Isso significa o quê? A produção sustentável de ruminantes necessita das forrageiras tropicais. E tem uma questão da integração lavoura e pecuária que ainda assombra muitos produtores, que é achar que a pata do boi, onde planta a soja, prejudica o solo para a produção de soja. Isso é um mito e realmente prejudica. Se houver uma área mal manejada, que não deixa palhada no solo, um excesso de animais na mesma área, né, uma alta lotação, exige chuva, pode ocasionar. Mas é importante que um sistema de plantio direto sustentável, com formação de palhada, a integração lavoura e pecuária, ele é benéfica. Ele é tão benéfica para a soja, para as culturas, nós estudamos isso desde 2013, aqui numa área onde houve pastejo direto, a defecação e a urina dos animais depositada no solo, na pastagem de inverno, comparada com a área onde não houve pastagem. Então, nós tivemos um acréscimo de 7% no rendimento de soja, já no ano seguinte, 2014, 7% novamente, 2015, 11%, e 2016, 15% do aumento de rendimento de soja, onde o gado pastejou e urinou, mas respeitando sempre um resíduo de palhada para manter sustentável o sistema de plantio direto. Tá? E aqui nós tivemos uma lotação alta, né? Um ganho de peso de 1,83 kg, por hectare dia 4,7 kg de peso vivo, e no período de 127 dias, um ganho aqui de 601 arroba de carne, só nesse período aí de inverno de 27 dias. Então, transformando essa arroba, esse peso vivo em arroba, em rendimento de carcaça, e o preço de arroba a 280, nós vamos encontrar aqui uma receita bruta de R$ 6.300. Então, isso mostra a importância para o produtor do sistema de integração lavoura e pecuária em pastagem de inverno. E interessante que, se nós analisarmos aqui o estado do Paraná, o Rio Grande do Sul não é diferente. Se nós pegarmos as áreas ocupadas com as culturas de verão, de soja, milho, safrinha, que não tem no Rio Grande do Sul, mas aqui no Paraná predomina bastante, feijão, arroz,
amendoim, e pegar as áreas de culturas de inverno, nós temos uma sobra aqui de 2.700.000 hectares. Aqui o gráfico mostra melhor, né? Uma área de plantio do verão, 6.300 hectares, tirando o plantio de inverno, 1.379 hectares, tirando ainda o milho safrinha, que ele ocupa a parte do inverno, mas nós não computamos essa área. Então, nós temos uma sobra aqui, uma área de pousio, que ela fica em pousio com as simples plantas de cobertura, de 2.700.000 hectares, que pode ser utilizado para a produção de leite, carne e produção de cereais também para alimentação de animais, como suíno e aves também, que são importantes para a agricultura, para o agronegócio do Brasil, né? E vamos falar de aveia. É importante caracterizar que nós temos uma aveia preta, que é estrigosa, que é a mais plantada para pastejo, né? Aí, dentro das aveias, nós temos uma branca forrageira, que é uma aveia sativa, só que ela não tem potencial, não foi melhorada para a produção de grãos. E nós temos a branca granífera, que é a avena sativa. Essas, sim, são graníferas, melhorada com muito esforço dos pesquisadores, da fitotecnia, do melhoramento, da fitopatologia, para que ela tenha alta produtividade e qualidade dos grãos, que é a aveia granífera, que é uma aveia sativa, muito diferente da aveia sativa com perfil forrageiro, tá? O Brasil, em 2017, segundo a Conab, estava com 340.000 hectares de áreas plantadas com aveia granífera, né? Você vê, só o Paraná tem 2.700.000 hectares em áreas de pousio, então nós podemos ver que o potencial de crescimento dessas culturas de inverno ele é muito grande e necessária para a economia dos produtores e do agronegócio também da proteína animal. É importante frisar que uma aveia preta, eu peguei aqui a 61, ela pega uma aveia preta estrigosa em torno de 15 gramas a cada 1.000 sementes. Se eu partir para uma aveia branca granífera, ó, que eu peguei Artemis, 35 gramas o peso de 1.000 sementes. Então, você vê a diferença praticamente 3 vezes mais, né? Isso impacta na qualidade nutricional, na qualidade também a quantidade de amido, né, de carboidrato e de proteína, que são fundamentais para a alimentação humana e animal. Então, a aveia granífera, que é o foco nosso hoje da nossa discussão, ela entra na alimentação humana, na rotação de cultura, controle de nematóides, e na alimentação de bovinos e ovinos em confinamento ou na suplementação a pasto. Isso é muito importante, a suplementação a pasto, para nós ter uma pecuária competitiva, tanto de leite quanto de corte. Então, a aveia granífera aqui mostra uma paisagem, uma foto de uma área de aveia Afrodite, e se você colher só o grão dela, ela deixa ainda cerca de 6 até 8 toneladas por hectare de matéria seca, de palhada. Isso é fundamental para nós viabilizarmos o sistema de plantio direto e aproveitar, maximizar o uso do solo. E a aveia ela tem uma capacidade de adaptação em vários ambientes. Aqui nós estamos mostrando uma imagem, nós durante 4 anos tivemos trabalho em Cristalina, em Formosa, onde as forrageiras de inverno, na condição de pivô central, têm ido muito melhor do que no Paraná, em condições sem chuva, né? Então, aqui mostra o potencial da aveia a granífera, né, no caso aqui, a Afrodite, lá em Goiás, com área de pivô central, um potencial muito grande de produção. E vocês vejam bem que a questão da soja, do milho, nós temos visto, principalmente na soja, no concursos nacionais aí do Comitê Estratégico da Soja, recorde em cima de recordes de produtividade de soja, né? Temos o caso aqui do colega agrônomo Alisson, de Ponta Grossa, com 141 sacos por hectare, aí o Laércio, de Mangueirinha, também com a alta produção de soja, né? Sendo premiados 2 nacionalmente. E também nós temos Estados Unidos com produtores com 192, né? E como se não bastasse, vem um outro americano com 213 sacos de soja por hectare. Então, isso demonstra o potencial genético dessas plantas, né?
e o produtor tem que aproveitar, tem que capitalizar esse potencial genético que custa bastante caro, que é um conhecimento multidisciplinar que é acoplado na genética dessas plantas, né? E a aveia não é diferente. Nós temos a rede, né, sul-brasileira, expressada pela Comissão de Pesquisa de Aveia, Comissão Sul-Brasileira, e aqui é um ensaio de cereais de inverno em Santa Teresa, onde inclui aveia e outros materiais também, né? E o Federici, o professor Federici, ele já afirmava em 2005, né, que os programas de melhoramento genético da aveia branca no Brasil têm buscado desenvolver genótipos com elevada qualidade dos grãos, grandes e com elevada massa, principal alvo de seleção, a massa o peso hectolitro, né? E também os trabalhos de doença, sanidade, tem sido aí uma pauta importante aí dos melhoristas, né? Esse quadro aqui é importante vocês decorarem, né? Que vai ter arguição oral no final, então é bom decorar, tá? Mas mostra aqui uma tabela da análise conjunta de 2016, tá? Veja bem, Guarapuava, Castro, a produção do experimento, 10.600 quilos por hectare. Aqui em Guarapuava, 9.100 quilos por hectare. Itaberá, 9.200 quilos por hectare. E aqui em Tibagi, no Paraná, 9.600 quilos por hectare. Então, você vê o melhoramento da soja, né, que está na mídia aí batendo o recorde, nós temos também esse grande resultado na aveia, né? E, lógico, a aveia ela enfrenta uma condição climática mais agressiva, né, porque é cultura de inverno, é diferente de uma cultura de verão, mas ela, mesmo assim, ela tem demonstrado potencial. Aqui o resultado da análise conjunta 2019, né? Também aqui em Campos Novos, Rio Grande do Sul, com 6 toneladas. Vamos dizer que 2019 não foi um ano bom, teve uma má distribuição da chuva durante o ano, durante o inverno em todo o Brasil. Guarapuava, 5,7, você vê que abaixou bastante, Guarapuava, e Londrina com 5,4, Passo Fundo com 5,7, a média aqui dos materiais mais produtivos, né? Então, isso é muito importante, você vê, mesmo num ano ruim, nós temos aí potencial grande aí. Nós temos há anos também, quase Capão Bonito, né, com 1.500 quilos, porque lá foi muito grave, muito severo a estiagem. Bom, aqui nós vamos comparar com o milho, né, que nós falamos do alto custo do milho. O milho é a base da fonte de energia dos ruminantes, de aves e suínos, e nós temos aqui a proteína aqui bruta do milho, 8,9, pode ser um pouco mais, um pouco menos. O grão da aveia descascado de 12 a 24, varia bastante conforme a literatura. Grãos com casca 12 a 18, varia também, né? Vamos colocar a média da grãos de aveia com casca de 15, né? E o amido é 75 no milho, e a aveia 43 a 61, né? E a NDT do milho 90, mas da aveia também é alto, é de 75, né? Então, isso é muito importante. E a energia da aveia granífera, ela é um pouco inferior à do milho, mas nada assim que impede você usar ela, acrescentando alguma fonte energética, né, para compensar quando substitui com relação ao milho, tá? Importante lembrar que a casca da aveia, ela forma 25%, né, da cariópse, então é importante lembrar. Outro experimento análise do IAPAR, nós pegamos a IAC7 com 21 de proteína, a URIS 14 na época, né, isso faz muitos anos, 99, com 19, a UPF-16 com 18 e o grãos do triticale com 16. Né? Em 2019, houve uma seca muito grande no oeste do Paraná, como em todo o sul do Brasil, mas em Palotina, no extremo oeste, foi muito grave a seca, e nós colhemos aveia lá com pH 36, Londrina com 42, nessas amostras. E a proteína de Palotina com 13,6, com pH baixo, nos surpreendeu, e aqui em Londrina com pH 42, com 12% de proteína, né? Então, abaixo aqui mostra os gráficos aqui mostrando chuva aqui de agosto, setembro, praticamente houve pouca chuva nesse período.
né? Então, isso é importante para ver que a aveia, mesmo em condições ruins, ela tem potencial para ajudar o produtor na suplementação. Aqui eu queria falar um pouco da questão do balanço de aminoácidos, porque mais importante do que o total de proteína é os aminoácidos que compõem essa proteína. Então, aqui nós temos o caso da lisina. A aveia tem 0,38, o milho 0,24. A metionina, ela também tem aqui um valor baixo de 0,27 e o milho 0,21. A treonina com 0,30, o milho com 0,27. Triptofano 0,18, com o milho com 0,03. Então, quer dizer, tem 5 vezes mais triptofano do que o milho, os grãos de aveia. Cálcio também tem mais que o milho, 0,9, o milho 0,4, o fósforo 0,35, o milho 0,36. Então, esses aminoácidos são fundamentais, né? E não desprezando também o cálcio e o fósforo presente nesses materiais. Então, o perfil de aminoácidos ele é muito importante, mais do que a quantidade de proteína. E dietas de vacas leiteiras deficientes nos aminoácidos essenciais, lisina, metionina, treonina, são limitantes para a síntese do leite e da proteína do leite, né? Conforme King e Schwab, de 92. Né? E o produtor, ele tá procurando alternativa, ele está inquieto, ele quer melhorar, ele tem participado dos eventos promovidos pelas universidades, pelos órgãos de pesquisa, pela extensão rural, pelas cooperativas. Isso é muito importante, né? Os resultados de pesquisa chegar até os produtores. Aqui um evento nosso aqui do IDR, né? Agora não é IAPAR, é IDR, com vários dias de evento, onde mostramos as tecnologias disponíveis, né? Basicamente de inverno, tá? Aqui também mostrando, e principalmente focalizando o uso da aveia na alimentação animal, que são pequenos produtores, médios produtores, né, alguns grandes de plantio direto, mas o que predomina é produtor de leite. Então, eu tenho ouvido falar, produtor chegar, ele aumentou minha produção de leite. Opa, o que você fez de bom? Comecei a dar aveia para os animais. E é muito bom isso, porque a aveia, o grão da aveia você vê no balde no dia seguinte, né? Então, quando você vê um produtor falar isso, para nós é gratificante que nós estamos contribuindo para ele melhorar a condição e continuar produzindo em sua propriedade, né? Aqui nós, animais em desmame, experimento de bezerros, né, na fase de desmame a pasto, já fazendo o CRIP, né, fornecendo a dieta com aveia, com os bezerros ao pé da vaca para chegar até o desmame. Isso é importante porque você dá uma suplementação no bezerro, porque se você pegar aqui um bezerro nos primeiros meses de nascido, o leite ele é o suficiente para satisfazer a necessidade do bezerro 100%. No segundo mês, 70%. No terceiro mês, 63%. No quarto mês, nem a metade da necessidade do bezerro é atendida, né? Então, isso nós procuramos aqui fazer alguma sugestão de ração com milho, né? Milho, farinha de soja, calcário calcítico e sal mineral, para usar em creep feed, né? A meio a 1% do peso vivo do bezerro, que está mamando, né, a partir do terceiro mês. E também pode usar aqui aveia granífera, né, 87%, 10% de farinha de soja, calcário calcítico e mais 1% de sal mineral. Então, isso é importante para promover um desmame com 7, 8 meses, com 250 a 300 quilos de peso vivo, né? Então, esse é o CRIP, né? Os adultos não entram, só entra aqui os bezerros, né? Que está amamentando, e aqui já num pasto, né? Onde nós conduzimos o experimento avacado com o bezerro ao pé. E aqui nos 8 meses, né? Nós desmamando aqui com 284 quilos, então vocês podem observar aqui o perfil aqui, né? A performance dos bezerros, né? Você vê a estrutura dele, com desmame aí, chegando quase a 300 quilos, tá? Aqui também, outra imagem, né? E nós tivemos esse período aí, com esses bezerros suplementados, um ganho aí, um ganho médio aí de 1,4 kg por dia, certo? A média de desmame, peridesmame,
e desmame com 284 quilos. Então, isso é muito importante, mostra o potencial das forrageiras de inverno e o potencial também do grão de aveia, né? E aqui, já em 2019, alimentando as novilhas com 3 quilos de ração composta por 80% de grãos de aveia, mais quirerão de milho, 20%, e mais sal mineral, nós tivemos um ganho muito grande aqui, que foi um ganho de 1,5 kg por dia por animal, com essa suplementação, né? Começou aqui com 1,20 kg, depois com a suplementação foi para 1,50 kg, com 3 quilos dessa dieta aí de grãos de aveia, 80%, mais 20 de milho no processo. E aqui, avaliando aqui a cobertura de gordura, você vê que deu aqui uma média de, quando estava em cima do Kenya, 3,3, em cima da Tifton, 3,8. Mas aqui, quando você leva os animais para passagem de inverno suplementados, você tem condição de chegar a 5 a 6 milímetros de cobertura de gordura, né? Que é aquilo que o mercado quer, e há uma bonificação para quem vende animais jovens, né, com qualidade, com esse nível de cobertura. Tá? E aqui já num outro experimento, já em 2020, né, com a suplementação variando de 0 a 0,5% até 1% do peso vivo em novilhas após o desmame. Tá? Então, aqui nós misturamos aqui o grão de aveia inteiro, tá? Com a quirera de milho, às vezes muito milho em grão inteiro também. Tá? Nós tivemos aqui um problema de diarreia benigna, né? Porque os animais estavam num pasto tropical, e nós tivemos que alimentar aqui com feno de aveia e mais essa dieta do milho com 20%, 80% de aveia. Tá? Aqui outra cena também dos animais de desmame, né? Tendo essa suplementação. E foi um ano muito ruim, nós tivemos chuva de pedra, grande estiagem, e tivemos que novamente suplementar os animais com feno, porque houve um déficit hídrico muito grande e as passagens de inverno não foi suficiente. Daí a importância de você ter alimentos conservados, porque um ano nunca é igual ao outro, e nós precisamos ter essa reserva de alimentos para épocas críticas, né? E o grão de aveia, ele é muito bem... É uma opção excelente, porque você pode guardar em bag seco, né? E você tem facilidade para guardar, porque não dá caruncho. Tem problema de rato, mas o rato se controla com gato, aí não teria tanto problema, né? Esse ano ruim, então nós tivemos aqui um ganho de peso onde não foi dada a suplementação, só em pasto e feno no final, 768 gramas de ganho médio por dia. Aqui onde eu coloquei 0,5% do peso vivo dessa ração, né, com milho mais aveia, tá? Com 900 gramas e 32, e aqui onde eu coloquei 1% do peso vivo, teve um ganho de 1 quilo. Poderia ser maior? Poderia, mas o ano foi muito ruim, chuva de pedra, estiagem, então o desempenho ficou um pouco aquém daquilo que nós esperávamos, né? Mas mesmo assim, fazendo a conta aqui, nós tivemos em 92 dias 228 quilos, né, de ganho de peso vivo, 15 arroba, a 280, uma receita bruta aí de 4.200 mil por hectare, R$4.200 por hectare, né? Então, vamos falar da silagem do milho versus aveia, tá? Que o silagem tem um custo muito alto e os produtores têm procurado alternativas à silagem, né? Eu conheço muitos produtores que quase abandonaram a silagem, passando a usar o grão de aveia. Então, um trabalho feito no IDR, em Ponta Grossa, pelo colega Moleto, onde nós participamos também, então, substituindo 25%, 50%, 70% e 100% da silagem do milho com grãos de aveia, né? E foi fornecido o concentrado básico, né, para ter um ganho, segundo o RNC, de 1,2 kg por dia. Então, esse concentrado, ração básica, foi farelo de soja 28, milho triturado 68, sal mineral 2 e calcário calcítico 1,5. Então, interessante que aqui no caso do ganho mediário, nós saímos aqui de 1,2 kg
quando foi substituindo por aveia, nós chegamos até 1,3 kg por dia. E a conversão alimentar, você comparar, por exemplo, 100% da silagem mais a ração e 100% da aveia mais a ração, sem a silagem, a conversão foi 5,97 e aqui foi 4,92 com aveia. Então, houve a conversão muito maior e a conclusão do trabalho é que a aveia, sim, ela pode substituir a silagem numa dieta de bovinos para a produção de carne. Nós não temos condições de fazer com a produção de leite, né, porque não temos estrutura, mas a produção de carne é um referencial. Tá? E se nós tivermos por base aqui o NRC, um animal produzindo um gado de leite 25 quilos, ele vai necessitar de comer 16 quilos de matéria seca, 2,5 quilos de proteína, 11 quilos de NDT, e essa pastagem dele vai ter que ter 15% de proteína e 70% de NDT. Mesmo assim, eu vou ter que dar 6,8 kg de concentrado. Então, esse concentrado, ele pode ser a aveia, né? Você pode acrescentar um pouco de núcleo e você pode produzir o concentrado na propriedade com um pouquinho de núcleo, tendo aí 18% de proteína, né? Então, aqui, 6,8 kg de grão, menos o peso do núcleo, né, que é o núcleo energético, proteico e mineral, e 1% de cacau calcítico. Então, isso seria o suficiente para você atender aquela produção de 25 kg de leite por dia. E uma pergunta que sempre fica: processar ou fornecer os grãos inteiros ao ruminante? Essa é uma dúvida que muita gente coloca a mão na cabeça, né? Só que nós vamos falar aqui de aveia granífera, porque tem vários trabalhos na literatura da substituição, mas por aveia preta, né? A estrigosa. Então, ela tem muita casca, tem pouco amido, então estamos falando aqui de uma aveia mais nobre para alimentação animal, né? E principalmente alimentação humana. O Madison afirmou que pode ser fornecido de forma inteira, custo do processamento não justifica, e considerar a boa dentição do bovino, né, que vai se alimentar dessa aveia inteira. E o Vasconcelos e Gallia afirmam que possui grande quantidade de amido, né? O alto consumo pode reduzir e estimular muito a produção de ácido lático e pode criar uma condição de acidose ruminal. Por isso é importante os núcleos, né, que você evita essa acidose e não precisa dar 100% de grãos de aveia, você pode fazer uma mistura. E Morgan e Kemplin afirma que os grãos de aveias são digestíveis dentro do rumen, depende da habilidade do ruminante em mastigar os grãos durante a ruminação, né? Então, nós podemos ter uma perda aqui, segundo alguns autores, de 7% dos grãos nas fezes e 7% do amido, né? Então, de repente, esse custo aí ele é inferior ao custo operacional de você ter que fazer a moagem do material, né? Aqui um trabalho feito por Argenta, 2015, né, na sua tese de doutorado, trabalhando com dieta de arroz, aveia e milho, comparando 85% de cada um desses produtos, mais 15% de núcleo para cada um. Ela teve um ganho de peso no milho de 1,3 kg, na aveia 1,7 kg e no arroz 1,71 kg. E a conclusão é que ela afirma que tanto o milho, que já é um fato notório, mas ela quis comparar com a aveia e o arroz, tanto o milho quanto a aveia são viáveis para uso na alimentação animal como grãos inteiros. Aqui um outro trabalho também muito importante, que é bastante consultado, é o do GOI, né, da Universidade de Santa Maria, onde ele estudou aqui o processamento da aveia, utilizando uma dieta com 12% de proteína, que seria 42% de grãos de aveia, 7,5% de farelo de soja, 49% de feno de grama sínodo, e 1% de sal mineral, e concentrado na base de 1,25 2 vezes ao dia. E interessante que o trabalho do GOI, ele mostra aqui que o grão seco, o ganho médio foi de 1,47 kg, o grão moído 1,55 kg, o grão machacado 1,107 kg,
O grão inteiro umedecido 24 horas antes é 1,67 kg. A média aqui, 1,69 kg de ganho de peso das novilhas, né? Então, isso mostra o quê? Que não houve diferença significativa em nenhum desses tratamentos. Então, a importância de você não fazer o processamento, né, quando você trabalha com a suplementação de 50% a 60% da dieta total, né? Indo agora para o final, nós vamos chegar aqui na silagem grão-umos de aveia, que é uma procura bastante grande também, principalmente nas regiões onde o metro quadrado de terra é caro, e há necessidade de armazenar no campo, né? A estrutura também de prédio é mais cara para você colocar os bags, então você pode usar o Ciropress, né? Aqui, você colhendo a aveia com a colheitadeira, no estado de cera mole para cera dura, a umidade em torno de 40% dos grãos, né, para permitir uma boa compactação. Nesse momento, como a aveia não é uniforme como o trigo na maturação, ela vai ter 20% de grãos leitosos e em torno de 20% o grão já é duro, né? E 60% o grão na fase cera mole para cera dura. Então, esse é o momento de colher para silagem, né? Então, aqui, uma silagem de 1 ano aberta aqui, que nós colocamos em barril, e outra aqui no silo. E é importante que ela seja um pouco quebrada para permitir a liberação dos carboidratos, né? Para alimentar os lactobacilos e permitir uma fermentação lática. Então, se colocar o grão totalmente inteiro, os micro-organismos têm difícil acesso aos carboidratos e ocorre uma fermentação muito alcoólica, que é uma fermentação indesejável na silagem, né? Aqui, essa máquina, ela é uma máquina de Ciropress, né? Ela tem a vantagem dela poder triturar de forma regular, dá para regular o tamanho, né, da trituração, a intensidade, e dá para usar também o inoculante, né, no momento que você vai processar e vai fazer o Ciropress, né? Então, essa foto aqui foi recebido, gentileza, do Dr. Igor Kerrimbach, né, que o pessoal faz ali, tem feito na região de Castro, né, devido exatamente ao que eu falei, né, a facilidade e o alto custo das construções lá. Então, eles optam muito pela silagem grão de aveia, tá? E é muito importante a compactação, né, como a silagem milho de grão 1 também é importante compactação. Aqui nós temos um exemplo de um silo que não deu certo. Por quê? Porque a margem para o trator compactar, ela não existe. Né? Então, ele coloca o rodado só de um lado e todo o meio aqui fica sem compactação. Então, quando optar por fazer a silagem grão-umos de aveia, né, ela procurar fazer essa compactação muito bem feita, que o trator consiga colocar o rodado sobre toda a massa de grãos para expelir, né, fazer uma compactação hermeticamente sem oxigênio. Aqui a silagem grão de aveia, comparado com a silagem de milho, grãos de milho, isso tirado da propriedade, né, do Piotr Laginski, onde nós podemos observar que a proteína da silagem de grão de aveia é 13,61, a silagem do grão de milho é 7,8, tá? E a FDN da aveia 36, né, que é uma FDN bastante boa, né, para os ruminantes, para a motilidade do rumen nos animais, salivação, para evitar a queda para promover um pH ideal, né, do rumen, e a NDT de 74 e do milho de 84. Então, você vê que, né, houve uma grande competição de qualidade, e o cálcio e fósforo também, de novo, o milho é superior ao grão de aveia, tá? Isso é importante. E quando nós falamos em colocar cálcio calcítico, é exatamente porque a relação cálcio e fósforo da aveia ela é muito baixa, né? Então, nós temos que colocar o calcário calcítico para deixar essa relação mais próxima a 2:1. Então, isso favorece a absorção desses nutrientes, né? Então, termino aqui com essa imagem do nosso evento lá em Santa Teresa. Deus queira que após a pandemia, que seja brevemente encerrada, né, que seja um passado na história do Brasil,
mas que voltemos todos nós a difundir o resultado de pesquisa para os produtores. Então, quanto a isso, eu estou à disposição, através dos contatos, né? E eu desejo a todos um bom evento, e acho que esse evento online, ele é o que pode ser feito, e nós não podemos perder esse tempo, esse time, né? Mesmo em época de isolamento. Então, muito obrigado a todos, estamos à disposição. Muito obrigado, doutor Elir. Antes de passarmos para os questionamentos, permita que eu faça uma correção, né? Eu não lhe apresentei antes da sua apresentação. Então, o doutor Elir possui graduação em agronomia pela Escola Superior de Agricultura e Ciências de Machado, foi extensionista da Emater Paraná, tem curso de especialização no CIMIT, mestrado em fitotecnia pela Exalc, USP, doutorado em zootecnia na área de forragicultura pela Universidade Estadual de Maringá, é pesquisador aposentado do IAPAR, né, atualmente IDR Paraná, atua na área de fitotecnia e zootecnia com ênfase em integração lavoura-pecuária, é representante do Instituto Agronômico do Paraná no Comitê Gestor Central do Programa Pecuária Moderna, Plano Integrado de Desenvolvimento da Bovinicultura de Corte no Paraná, e foi presidente da comissão organizadora do primeiro Congresso Brasileiro de Sistemas de Produção Agropecuária, realizado em Cascavel, em 2017. Então, feita a correção, né, doutor Elir, passamos imediatamente para os questionamentos, onde a gente tem já uma primeira pergunta do estudante de graduação, Leonardo Busanello, que ele pergunta: você acha que o milho e o farelo de soja podem ser substituídos por uma parte, né, parcial ou total de aveia? E se a aveia supre todas as necessidades nutricionais do animal? Boa pergunta. Eu procurei mostrar isso. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá, ok. Então, eu procurei mostrar esses dados aí. Há uma pequena, uma menor oferta de energia comparado a grãos de aveia aos grãos de milho, né? Eu diria em torno de 15% a 20% menos, né? Mas, fora a energia, ela é perfeitamente substitui com maior ênfase, inclusive, até pelo balanço de aminoácido que é composto os grãos de aveia. E eu digo isso falando de aveia granífera, aveia sativa, porque é muito comum os agricultores ter sobra de aveia preta e querer usar na alimentação animal. Tem problema até no trato digestivo, porque são sementes pequenas, às vezes muito pontiaguda, né, que acaba afetando a própria ingestão e a ruminação desse bolo alimentar, né? Então, eu creio que usando até 60% até 80% de aveia, substitui completamente a dependência nossa do milho, né? E o trabalho ali de Ponta Grossa, ele mostra a partir de uma ração básica, o grão de aveia substitui com vantagem 100% a silagem de milho. Então, isso é muito importante. E eu tenho muitos depoimentos de produtores que se manifestam nos eventos de campo, falando que tem obtido vantagem, visto vantagem no balde de leite, né? Então, para nós, isso é muito gratificante. Ok, muito obrigado, doutor Elir. Se temos mais questionamentos, então, por enquanto, eu vou fazer o seguinte comentário, né, doutor Elir? Muito importante a gente salientar que os trabalhos são conduzidos, né, sempre com cultivares registradas, certificadas
respeitando-se todas as questões relacionadas à correção de fertilidade do solo, né? Então, os resultados obtidos na pesquisa são feitos seguindo a cartilha do correto manejo de tanto fitossanitário quanto de correção de fertilidade e uso de cultivares certificadas, não é? É o que nós sempre falamos, eu até eu mostro sempre o potencial genético que o pessoal tem propalado aí, através do Comitê Estratégico de Soja, eles divulgam muito bem. E nós não estamos divulgando o potencial genético dos novos cultivares de aveia, né? Se você pegar os históricos aí já apresentado por diversas palestrantes da comissão, houve uma evolução muito grande. Então, para nós chegarmos, como no experimento que eu apresentei, de 10 mil quilos por hectare, então mostra o potencial. Aí, quando você vê o Paraná, né, o custo da terra que existe, e você ter 2 milhões e 700 mil hectares de pousio, ou com a simples planta de cobertura, então nós vamos ver que nós estamos perdendo dinheiro. E dados do Rio Grande do Sul, o doutor Rosinha apresentou muito bem, né, que mais ou menos é convergente com o que os dados que eu apresento, é importante. E o que eu tenho falado é para os produtores sempre procurar novos cultivares, né? Porque existe uma pesquisa, existe uma comissão, isso é em todas as culturas, né? Existe a testemunha, então a evolução se dá a partir da comparação com as testemunhas, né? Então, o potencial genético ele está embutido ali nos novos cultivares. Então, os agricultores, eles têm aproveitado isso. E o mais importante que eu tenho visto é que muitas cooperativas aqui no Paraná têm disponibilizado os novos cultivares de aveia granífera e forrageira também, né? O que não acontecia há 10 anos atrás, que a aveia para eles era tudo aveia preta, né? Então, está se mudando a cultura e é um trabalho indispensável. Ok, doutor Elir. Vamos para o próximo questionamento, né? A pergunta é a seguinte: há no Brasil algum estudo de custo da ração baseado em grãos ou silagem de aveia versus a ração baseada em grãos ou silagem de milho? Olha, a convite do doutor Igor, há muitos anos atrás, né, eu fui dar uma palestra para o pessoal da Fundação ABC, os produtores lá ligados à Fundação ABC. E na oportunidade, após a minha palestra, um economista da Fundação ABC, ele apresentou no final, em seguida, o custo de produção da silagem de grãos úmidos de milho e da silagem de grãos úmidos de aveia, né? E os dados que ele apresentou era mais econômico a silagem de grãos úmidos de aveia, né? Então, um dado concreto lá do pessoal esse economista da Fundação ABC. Agora, você vê, hoje, por exemplo, o quilo de uma aveia granífera, se for para um produtor comprar, né? E tem muita gente comprando já, para usar na alimentação animal, sai R$1,200 o quilo, R$1,200 o quilo, né? Se você pegar o custo da aveia, isso eu peguei ontem à noite, inclusive, com um colega nosso que é produtor de cultivares de aveia, muito competente, ele disse que o custo da produção de aveia é R$1.000 por hectare, tá? Usando as tecnologias necessárias para ter uma boa produtividade. E o custo do milho safrinha, ele é em torno de R$2.300 por hectare. Então, se você pegar o milho safrinha, que é uma atividade de risco, e tem um custo de produção muito alto a começar pela semente, então, já na produção, quilos por hectare, é muito mais viável você produzir aveia. Mas não estou falando de eliminar o milho safrinha, ele é importante também, o milho é importante na cadeia. Eu estou falando que nós podemos substituir parcialmente numa ração o milho, né, substituído por aveia granífera. Isso é o que tem que ser feito.
E eu creio que, pelos dados apresentados e pelo cenário que está, a Associação Brasileira de Proteína Animal, ela está muito preocupada com o custo de produção da proteína animal, essa cadeia da agroindústria da carne de frango, da carne de suíno, né? Então, se nós, a Comissão Brasileira de Pesquisa de Aveia, sair da nossa estufa e colocar para fora, nós temos que propor uma política agrícola para incentivar a ocupação dessas áreas de forma mais produtiva e viabilizar o plantio direto, sem diminuir a área de trigo, sem diminuir a área de planos de cobertura o plantio direto, que é muito importante, né? O próprio BRDE, ele pode financiar, como foi feito com a Agricultura ABC, né? Que o BRDE é um banco aí do sul do Brasil, dos estados do sul, financiar lavouras de aveia granífera com um juro mais incentivador, um pouco mais abaixo, né, para ter essa geração. E nós estamos vendo o mercado internacional querendo cada vez mais proteína animal do Brasil, né? Nós temos aí a economia nossa dolarizada, o dólar quase a 6, né? E, então, estrategicamente, em época eu espero que seja logo época de pós-pandemia, nós vamos ter que propor tecnicamente políticas, ações para os políticos aplicarem visando o desenvolvimento regional, né? Que não pode os estados do sul do Brasil ter uma quantidade tão grande de área em pousio, né? Então, eu acho que a aveia, ela divulgando os resultados, com certeza ela vai substituir pelo menos 60% aí da composição da ração com milho. Ótimo. Informações muito importantes, né, doutor Elir? Eu tenho mais um questionamento, né? O questionamento anterior foi feito pelo professor Marcelo da URGS, o próximo questionamento é feito pela doutora Josiane do IDR Paraná, que ela pergunta: você sabe qual o potencial genético das cultivares IPR? Se tem algum estudo com potencial genético dos genótipos? Das graníferas? São todos compatíveis com os potenciais da URS, do pessoal de Passo Fundo, né, de Pelotas. Então, eu acho que o Brasil hoje, né, quem sou eu para falar isso, né? Tem outros melhoristas aí que são da área, mas nós temos hoje cultivares de aveia compatíveis no mesmo padrão dos cultivares de soja e milho que estão disponíveis no mercado, que para nós é um orgulho para a comissão, né? E um orgulho para a ciência agronômica. Okay. Se a doutora Josiane gostaria de participar. Oi, Eli, bom dia a todos. Bom dia. Obrigada por responder ao questionamento. É porque aqui no nosso trabalho, né, Eli, a gente fica pensando sempre, né, qual que essa pergunta, eu fiz essa pergunta porque eu penso muito nisso, né? O quanto que a gente pode esperar da Suprema, né, da própria APAR 61. Eu foco mais nas forrageiras, né? Qual que seria esse potencial, né, de produção? E eu acho que a gente tem que focar um pouco nesses estudos também, né, para a gente ter uma resposta mais concreta, né? O que a gente pode esperar, né, em cada região, numa condição ideal, porque as condições esse ano, né, foram muito adversas, né? Você mesmo falou, aqui também em Ponta Grossa nós tivemos esse forte problema com geada, e nós temos que pensar nessas condições. Então, numa condição ideal, qual que seria o potencial máximo, né, das cultivares que nós já temos disponíveis? E, claro, pensando em um dia produzir cada vez mais, né? Mas muito obrigada, viu, Eli, pela resposta e pela oportunidade de estar aqui participando. É oportuna a tua pergunta, mas é fundamental. Então, eu falei de aveia granífera, né? Mas eu também citei que nós temos que tratar pastagens perenes tropicais como cultura, né? Se nós quisermos uma pecuária de ponta, como muitos produtores têm feito isso, muitos exemplos pelo Brasil afora, né? Mas tratar aquelas espécies que eu citei, tem mais também, né? E as aveias que estão em pastejo, que vão ser colocadas para seu alimento básico a pastejo, depois suplementado com aveia granífera, uma parte de milho, essa sim também faz parte do pacote tecnológico, né? Então, não é aveia salva ou aveia falsificada, como a gente tem visto, falsificada mesmo, sabe?
que vai solucionar o problema, né? Então, são as junções de toda a tecnologia que está disponível hoje para a produção, né? Estou apenas tentando contribuir que a aveia granífera tem que ser mais divulgada com esse potencial de suplementação, sem competir com a destinação dela para o uso humano, né? Eu acho que o importante é ampliar a área de aveia granífera, ocupar os espaços em pousio durante o inverno. Ok, muito obrigado. Eu vou fazer um questionamento, doutor Elir, que pode estar linkado com a palestra que nós vamos ter à tarde, né, do professor Martinelli, que ele vai fazer uma palestra à tarde. É a respeito de doenças, a questão relacionada com micotoxinas. A gente teria algum problema para trabalhar com aveia granífera para fazer ali a silagem com grão úmido? Ou foge a esse período, né, do corte da aveia? Não, mas nós temos menos problema. A pergunta é pertinente. O tema também da tarde é pertinente, porque a micotoxina, a aflatoxina é uma atividade de risco, inclusive quando nós falamos de avicultura, né? E também para uso humano, né? Mas a aveia, ela tem muito menor risco do que o milho. Se você pegar, por exemplo, o milho safrinha, você colhe ele, às vezes, em condição de chuva, né? Muito úmido, ele é guardado porque tem que colher para não perder até a próxima chuva. Então, é mais recorrente você ver micotoxina em silagem de milho do que em silagem de aveia, tá? Porque a aveia, a própria ventilação dela, o secamento no campo é muito mais rápido, né? Então, o milho safrinha, nós temos aqui exemplo do Paraná, é muito comum você encontrar milho ardido, né? Por isso que fala que milho safrinha nem é bom para fazer silagem, né? Que cai, eu já vi resultado de produtor, perder 2 litros de leite por dia quando saiu da silagem de milho comum para o milho safrinha. Então, ela tem muito menor risco do que silagem de milho, tanto de grão como de planta inteira. Ok, perfeito, doutor Elir. Acredito que não temos mais questionamentos neste momento. Então, agradeço, né, pela sua participação. Permitimos sim. O professor Marcos quer fazer um questionamento. Por favor, professor Marcos. Cumprimentos aí, doutor Elir, mais uma colocação do que um questionamento, né? Uma preocupação que a gente traz. Quando a gente, há alguns anos, vem participando de alguns debates aqui no Estado sobre pessoal aí, tanto ligado à área de suinocultura, quanto bovino de leite, bovino de corte, reclamando da sazonalidade do preço do milho, a dificuldade para raçoamento, né? Por outro lado, tanto se discute, mas eu tenho uma preocupação. Veja que hoje nós vimos alternativas fantásticas, né, para alimentação animal a partir da aveia. A preocupação que eu tenho é no sentido de que muitas vezes nós ficamos restritos com essas informações aqui ao nosso ciclo. Como nós poderíamos fazer para que efetivamente essas informações impactem nas autoridades, digamos assim, competentes, né, para fomento de programas que levem a aveia efetivamente ao coxo ou à boca do animal através de pastejo. Teríamos como nós, reunião de aveia, daqui a pouco, fazermos uma manifestação, uma carta, algo que colocasse um posicionamento, ofertando, uma vez que a realidade do Paraná, com 2.700.000 hectares, não é no inverno, praticamente ocioso, não é diferente da nossa realidade aqui no Rio Grande do Sul, e acredito que também não seja diferente de Santa Catarina. Eu vou fazer uma sugestão. Vocês têm aí no Rio Grande do Sul um gaúcho de ponta, que é o Turra, que foi ministro da Agricultura, e eu não sei se hoje ele é presidente, mas ele foi presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, né? Eu acho que a comissão deveria produzir um documento nesse sentido, professor Carrafa, até com esses dados, até disponibilizar as palestras da comissão para essas lideranças, para a Associação Brasileira de Proteína Animal, que acho que a presidência está aí no Rio Grande do Sul, e também para a imprensa e para as federações da agricultura.
nós temos uma federação da agricultura aqui no Paraná, que é muito atuante, tem no Rio Grande do Sul também, que é muito atuante, que eles têm uma permeabilidade muito grande junto às cooperativas, sindicatos patronais, rurais, né? Então, isso é importante que você fala, sair da bolha, sabe? Então, acho que a comissão deveria produzir um documento, né, sobre essa preocupação da comissão com relação ao alto custo do milho e da soja, né? E ter essas possibilidades potenciais aí para a substituição do grão de soja e parte do milho e parte da soja, né? Então, isso seria sair da bolha, né? Então, esse era o caminho. A Associação Brasileira de Proteína Animal e a Federação das Agriculturas, que tem nos estados. Permita. Obrigado. Acho que é esse caminho, doutor Helena. Eu gostaria de deixar a sugestão, professor Rodrigo, né? Daqui a pouco, dentro na reunião, na plenária final, a gente abra um espaço para deliberação nesse sentido, aprovação, caso aprovado, se defina um grupo aí para elaboração do documento nesse sentido, né? Porque aí nós teríamos uma informação e uma disponibilização de tecnologia referendada pela Comissão Brasileira de Pesquisa de Aveia. Acredito que essa consubstanciação é muito importante nesse momento também, para que nós firmemos a cultura como efetivamente uma alternativa dentro desses processos produtivos animais. Correto. Boa ideia. Ok, então, correto, né, conforme o professor Marcos, esse é o momento, né, de se fazer essa união para a gente conseguir atingir horizontes maiores. Doutor Elir, então, muito obrigado pela sua palestra, pelas as respostas aos questionamentos.